a gente vai trazer agora a repercussão da pauta do Congresso Nacional. O governo defende que os senadores e deputados se concentrem em pautas que interessam ao país e se posiciona contra o pacote de mudanças que está tramitando de forma célere no Congresso, que altera, inclusive, atribuições de ministros do Supremo Tribunal Federal, com poder, inclusive, de derrubar decisões dos ministros da Suprema Corte. Quem conta em detalhes para a gente é Rani Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente Lula disse hoje aos seus líderes do governo no Congresso que não é a favor desse pacote anti-Supremo Tribunal Federal que foi aprovado na semana passada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O governo, de acordo com o ministro Alexandre Padilha, que também estava nessa reunião, na verdade, se preocupa com as pautas econômicas, ao invés de uma ofensiva da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, tentando diminuir os poderes dos ministros da Suprema Corte. Vamos ver o que Padilha falou. De melhoria salarial das famílias, de saúde das contas públicas, para nós, essa é a prioridade absoluta. Nós achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que na prática possam ser vistas, ou atitudes tomadas sobre uma espécie de retaliação à postura da Suprema Corte sobre qualquer tema. Um outro projeto que afronta o Supremo Tribunal Federal e que a Câmara também pode disparar é aquele projeto de lei da anistia, que perdoa os presos e condenados pelo 8 de janeiro do ano passado e pode, inclusive, favorecer o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Apesar de uma certa dificuldade no Senado, os aliados do ex-presidente da República veem espaço na Câmara dos Deputados e no Senado uma negociação, uma vez que nas eleições de 2026, 2/3 dos senadores serão renovados. É isso, eu fico por aqui, boa noite para vocês, uma ótima semana e até amanhã. Boa noite, Rani Veloso. Boa semana. Até amanhã. Olha aí, Alessia, era o que a gente já discutiu aqui, inclusive, né? Há tantas questões na pauta prioritária do país, aí não é questão de um governo ou de outro governo, é do país para o Congresso decidir, mas o foco parece ser, de fato, reagir ao Supremo. Para tentar limitar ações que vão contra aí alguns interesses desses parlamentares que tentam aí pintar e bordar, querem impor projetos muitas vezes inconstitucionais, que são certamente barrados pelo STF, porque eles fazem ali o papel deles, que é de assegurar que todos esses projetos aprovados na Câmara sejam constitucionais, estejam ali dentro das 4 linhas. Então, eles não têm esse interesse, isso a gente já falou aqui muitas vezes, eles não têm esse interesse popular, eles não têm esse interesse de atender às demandas, às necessidades da população. A gente não está vendo nesses dias, por exemplo, algum deputado fazer algum projeto de lei que vise garantir essa energia de São Paulo, pelo menos aí se debruçar sobre esse tema, pedir uma auditoria, enfim, convocar alguém. Isso não está acontecendo. O que a gente vê por sucessivas vezes é a convocação, melhor dizendo, de ministros do governo para explicar algumas situações, o afronte direto a ministros também do Supremo Tribunal Federal acontecendo, isso em uma clara retaliação. A gente até viu a Raniele falando sobre essa retaliação que, de certa forma, seria velada, mas recentemente não está sendo mais velada, não, está sendo um embate direto. A gente sabe que as instituições de eleição independentes deviam andar de forma harmônica, mas há muito tempo no Brasil isso não acontece. Isso eu falo do Executivo com o Legislativo, porque age sob ameaça constante de não ter matérias aprovadas, de ter possibilidade de impeachment de ministro de STF. Olha o ponto que a gente chegou, de ter ministros do Supremo Tribunal Federal sob ameaça constante de ser impeachmentado pelo Senado. Então, são reais intimidações que vêm acontecendo nos últimos meses, por que não dizer nos últimos anos, que mostram o desinteresse total da nossa classe política brasileira em defender os direitos do povo, em tentar e favorecer a si própria. Né? Entre essas pautas, inclusive, Osmando, que estão lá no Congresso para votação e que são de suma importância ao país, está a PEC da Segurança Pública, defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski em evento internacional. É verdade. E, inclusive, o ministro Lewandowski, ele levanta um ponto interessante de que questão de segurança pública é de extremo interesse econômico, porque
e ele diz isso num fórum internacional, diante de governos estrangeiros, diante de investidores interessados em projetos em vários sentidos, sobretudo nas questões energéticas, e ele chama a atenção para que nenhum investidor vai querer fazer investimentos num país que não demonstre ter segurança, tranquilidade e paz entre a sua própria sociedade. Então, a fala do ministro é importante porque ele coloca a questão da segurança como um insumo essencial ao próprio desenvolvimento. Com segurança é possível se caminhar, se avançar, se buscar investimentos internos e trazer investimentos externos para acelerar o desenvolvimento, o que é, além da segurança, um avanço das pessoas na sua vida cotidiana. Hoje, o ministro Lewandowski fez uma visita ao Hotel Luzi, que é o coordenador-geral, o comandante-geral dos carabineiros, do Carabines, que é a Força Nacional da Itália, onde há uma coordenação nacional, uma atuação única no país inteiro, e o ministro Lewandowski levou uma cópia da PEC da Segurança Pública para mostrar e discutir com o comandante dos carabineiros italianos, e recebeu dele muitos elogios, muita concordância nos termos em que a PEC coloca as questões de segurança pública e coincidem muito com o que a Itália já faz hoje. Então, é importante que o Congresso Nacional, na retomada agora, saindo dessa pendenga, dessa disputa eleitoreira, dessa tentativa diria até de coagir o Supremo Tribunal Federal, porque está em votação, em acelerada apuração, a questão do 8 de janeiro, e dificilmente nós chegaremos ao próximo Natal sem que decisões importantes nessa área sejam tomadas. Então a gente vê que a atuação do Congresso, de certos setores do Congresso Nacional, sobretudo do Centrão, acolher os apelos do grupo bolsonarista. Por quê? Porque eles estão numa fase de renovação de Câmara, de direção de Câmara e Senado, não querem desagradar esses setores enquanto não forem eleitos os seus substitutos, e por aí emperram questões fundamentais da sociedade brasileira, como essa da PEC da Segurança Pública. França. Ananias, o seu Zé Osmando tocou no ponto central de toda essa questão que envolve pautas anti-STF no Congresso Nacional, porque esses parlamentares eles nunca desceram do palanque. Eles foram eleitos em 2022, mas continuam mantendo uma agenda no Congresso Nacional direcionada especificamente ao seu eleitorado. Um eleitorado radical, um eleitorado extremista e que majoritariamente defende o impeachment de ministros do STF, defende que decisões monocráticas de ministros do Supremo também sejam barradas. Então, essa proposta é mais para atender essa parcela do eleitorado, assim como outras propostas, a maioria das propostas levantadas por esses parlamentares chegam no Congresso Nacional, porque não tem nenhum compromisso com a nação, com pautas que realmente mudam a vida da população brasileira. Porque quando você vai verificar a necessidade da aprovação de uma pauta, como exemplo a reforma tributária e todos os itens que envolvem ela, você vê uma dificuldade muito grande na aprovação dessas matérias, com negociações que o governo tem que fazer com os parlamentares, liberando uma série de emendas. Mas quando chegam essas pautas que não modificam em nada a vida da população brasileira, a aprovação é célere. E é célere porque visa atender a esse eleitorado. São deputados, são senadores que nunca desceram do palanque e não descerão, porque eles não têm compromisso com a política,
não tem compromisso com o diálogo e não tem compromisso com a nação brasileira, apenas um compromisso em reativar o seu mandato daqui a 2 anos.